ADV Integra Podcast no ar, e a gente está aí com uma série de conversas, uma série de bate-papos, viu, Anderson? Oi. O que a gente quer aqui é bater um papo, conversar um pouquinho. Isso é bom, né? Conversar sempre ajuda, né? Faz a gente ficar mais leve, mais suave, né? Isso, exatamente, né? E no podcast é isso, o ritmo do podcast é uma boa conversa que a gente traz informação e conhecimento. E o meu convidado de hoje é o Anderson Mendes, que é lá de Santo André, São Paulo, né? E que está implementando lá na região uma unidade da ADV Integra. Que sucesso, hein? Parabéns! Obrigado. Estamos aí, estamos chegando aí em Santo André, né? Querendo levar aí os produtos da ADV, né? E realmente poder ofertar aí todo o pacote de serviços que a ADV tem, né? Que legal. E nesse pacote de serviços, qual é a ideia das coisas que vocês vão levar lá para a região? Qual é a ideia do planejamento? Já tem alguma coisa alinhada? Já tem algumas coisas alinhadas, né? Mas Olha, por enquanto, pode contar, é segredo? por enquanto ainda é segredo, né? Que Temos que legal. segurar mais um pouquinho. Mas nós estamos chegando aí na região. E você é da área da Eu contabilidade. sou da área contábil, né? Eu tenho formação aí de coach também, né? E tenho uma revenda de software lá na região, já que eu atendo vários clientes, tenho uma carteira de mais de 300 clientes aí. E a gente está chegando aí com a ADV justamente para somar com essa parte do software e mais os serviços que a ADV oferta. Né? O nome deste nosso evento é Integrando 2025. E essa integração que você faz mesmo lá em Santo André. São vários negócios, vários serviços e você aproxima literalmente um hub, né, de soluções. Sim, sim. Hoje, na verdade, assim, eu acho que todo empresário deveria olhar isso com mais calma, né? Porque, assim, você tem um software, mas às vezes você não tem a solução para fazer essa parte dos impostos, para fazer uma apuração mais adequada, né? Então, isso é que é a ideia, né? É poder ofertar esse pacote de serviço e ajudar ele no todo. A área de contabilidade, a gente tem visto, né, vive uma série de mudanças. Até tem um dado interessante. São mais de 42 mudanças num único dia em algumas situações. E no caso da reforma tributária, ela vem sendo debatida, discutida há 11 anos, ou seja, é um setor muito intenso. Então, talvez por isso que você foi entender um pouco da técnica do coach, inclusive. Sim, na verdade até eu vou até um pouco mais longe, né? Hoje, quando a gente olha para o cliente de uma maneira geral, a gente tem que entender o comportamento. Né? Então, tem o Enneagrama, tem o RISC, tem o DISC, para a gente poder entender esse conceito. Não adianta a gente simplesmente chegar lá e falar que vai dar uma solução para a pessoa sem conhecer o que a pessoa faz. Então, esse é o primeiro passo. Aí, depois disso, aí entra as técnicas que você, né, já sabe que a gente tem o conhecimento, que é a parte contábil, a parte físico-tributária e assim por diante. Você faz literalmente um assessment ali, uma anamnese, né? Para entender as dores e tal. E aí, até no teu processo de negociação, de venda, fica super mais fácil. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, na verdade, sim, quando a gente olha para esse cenário, eu até vou até um pouco mais longe, né? Hoje você vê um escritório de contabilidade, onde ele faz a escrituração fiscal, faz a parte de folha de pagamento, faz a parte contábil, mas num futuro não muito distante, olhando para essas reformas que vão ter, o escritório de contabilidade, ele vai ser a consultoria apenas. Quem vai fazer o trabalho grosseiro da coisa vai ser aquela revenda de software que está lá na ponta. Por quê? Porque ele que vai pegar esses dados junto com uma parceria de uma ADV Integra, para ele conseguir apurar isso e tá com isso o mais fiscal possível para conseguir entregar o imposto corretamente e recolher o imposto da forma correta. Entendeu? É um olhar diferenciado, né? Um olhar de um avanço da profissão, menos tarefa, menos braço e mais cérebro. Sim, sim, sim. Hoje, assim, eu tô no ramo de contabilidade, fazendo todo esse trabalho desde 97. Já é uma bela jornada. Então, assim, eu comecei com informativo, eu fui vendedor de boletim informativo, O IOB. Informare, né? O IOB, para quem está nos acompanhando e não sabe o que a mudança das normas, das regras, ela é muito acelerada e a gente não tinha essa facilidade de tecnologia, de informação, né, da internet que a gente tem hoje. Sim. E aí os contadores, o pessoal da área de finanças recebiam as atualizações que elas eram impressas e aí você formava um caderno. Só um cara muito fera, uma empresa muito boa que tinha lá um boletim. Sim, sim. E eram assinaturas caras, né?
Naquela ocasião, toda empresa que tinha uma assinatura dessa era justamente porque ela tinha um corpo de empresas ali que ela atendia que necessitava de ter essa legislação pertinente. Uhum. Hoje não, né? Hoje essa informação está aí pronta para todo mundo. Chega no Google e coloca o número da lei, você já tem a E eu vou informação. te contar uma, né? Mostrar aí que eu sou do século passado. Eu trabalhei numa empresa onde o controller, o meu amigo, ele era o guardião lá do IOB, ele imprimia tal. Por quê? Porque era ali que as pessoas faziam as suas pesquisas das atualizações. Quanto avanço, quanta mudança, quanta transformação na área de vocês. Sem dúvida. Falando sobre isso, né, e com o olhar, com a experiência que você tem de coach, de orientador, de profissionais, quais são as dicas, já explorando você, quais são as dicas que você dá nesse processo? Hoje, nessa parte, né, hoje nós temos a inteligência artificial, né? Que até você falou ali, né, muito bem. Hoje a gente tem a inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Isso já é um avanço significativo, né? Porque hoje você vai no chat GPT, você coloca algumas informações referente a uma lei ou coisa parecida, e ele faz o detalhamento para você, até trazendo súmulas, acórdons e etc. Então, quer dizer, isso facilita. E se você souber ainda usar isso como um benefício para você, você cria um prompt onde você coloca ali, olha, eu quero saber sobre a lei tal, assim, assim, assim. Qual o procedimento que deu mais resultado referente a isso? Uau. Ele vai te dar a informação. Sensacional, Entendeu? né? Até para você fazer um plano de marketing, por exemplo, para sua empresa, se você souber usar isso em seu benefício, o resultado é perfeito. Agora, a grande chave, né? Eu sempre falo que tem muita gente que ainda não sabe fazer um prompt, né? Você que está nos acompanhando, um prompt é o texto que você pede uma tarefa, um trabalho para a inteligência artificial, né? Tem gente que sabe até fazer um prompt, mas tem uma coisa que o humano faz toda a diferença nesse processo. Prompt pronto, né? Como tirar isso do papel e colocar em prática, que é uma capacidade que só humanos diferenciados, talentos diferenciados conseguem. Só humanos diferenciados. E eu ainda falo mais, né? Às vezes até fazendo uma colocação em cima do que você disse, que é muito legal a gente pontuar, o que? As pessoas têm essa coisa, não, mas eu não tenho a ideia do prompt, eu não tenho a ideia de como montar um prompt. É simples, você tem que pensar que você está conversando com uma pessoa. É verdade. Né? Se você tiver nessa linha de raciocínio, você vai conseguir extrair todas as informações que você precisa. Então, quer dizer, eu vou lá e vou colocar, olha, eu quero saber sobre criação da empresa do segmento tal. Ele vai te dar uma informação. Agora você chega para essa informação e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, então, me dê a informação de empresas que deram certo nesse segmento. Ele vai te dar. Agora me monta uma campanha de marketing referente a isso. Ele vai te dar. Agora, junta essas 3 informações que você me deu de resposta e me dá um plano de ação. Ele te dá. É verdade. É muito maluco isso, não, né? Facilitou demais a nossa vida, né? Olha, a nossa conversa está sendo com o Anderson Mendes, que é parceiro da ADV Integra em Santo André, São Paulo. Para a gente encerrar a nossa conversa, eu quero que você fale para nós sobre como que vai ser o projeto lá, a expectativa, o que você está levando, né? E o que é levar e ajudar nesse processo de expansão de uma empresa tão bonita que é a ADV Integra. Já tem 120 colaboradores, fica na cidade de Mafra, está lançando novidades sensacionais que estão vindo por aí, né? E você vai fazer todo esse trabalho de parceria por lá. Lá nós temos um trabalho árduo, né? Nós temos bastante concorrentes, porém, como você disse, né? Temos ferramentas boas, né? Um time fantástico de profissionais completos, né? Que consegue dar uma informação precisa com relação a isso. Na retaguarda, né? Retaguarda, né? E uma coisa bonita que eu vi aqui também, né, que os diretores, né, os fundadores, o Leonardo Cus e o Mauro, né, Mendes, teu xará, também, né, Mendes, eles estão ali de olho em toda a operação, né, um cuidando da operação, outro cuidando da parte comercial, para que tudo saia a contento. Isso é muito importante, né? Sim, sim. Eu vejo assim, a parceria que eu estou tendo com eles, né, é algo que vai dar um resultado muito positivo. Uma, por conta da idoneidade deles, né, que são pessoas muito justas e muito honestas. Né, e dá para se ver que traz isso para o DNA da empresa. É verdade. Então isso é muito bacana, né? E para São Paulo, a gente precisa levar esse tipo de informação
e empresas com esse DNA. Porque tem muita gente ofertando o serviço, mas que tem essa equipe por trás, que tem esse suporte para a gente conseguir entregar um produto de qualidade, isso são poucas, né? Então, nisso, aí faz toda a diferença. E outra coisa, né? A questão do suporte, do olhar consultivo de uma equipe técnica que estuda, que aprende, mas acima de tudo, já integrando tudo isso com a tecnologia e com a própria inteligência artificial. Sim, sim. A ferramenta, por exemplo, que está sendo lançada agora, né, na feira, que é o Parametriza, ele vem para inovar realmente. Vai fazer uma diferença para muita empresa aí do segmento de supermercado, clínica médica, postos de combustíveis, depósitos de material de construção. Por quê? Porque muitos deles estão meio que largados. Então, essas informações tratadas pela ferramenta do Parametriza vai fazer toda a diferença. Que legal. Olha só, a nossa conversa de hoje foi com o Anderson Mendes, parceiro da ADV Integra lá em São Paulo. Anderson, muito obrigado por você estar conosco, né? Uma ótima conversa. Eu que agradeço. Estamos aí à disposição. Que legal, muito sucesso para você lá no seu projeto empreendedor em São Paulo. E você que está nos acompanhando, faz o seguinte, digita lá no Google ADV Integra, digita lá no Google Parametriza, né? Ou entre no nosso site para receber mais informações. Agora, um convite muito especial, continue acompanhando os nossos episódios por aqui, pelas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.